Elizabeth Souto, emoções. Agora é podcast. É isso mesmo. Estamos aqui no nosso primeiro programa. Não, que não é bem um programa, é um canal de podcast. Sim. Isso mesmo. E hoje nós estamos aqui entrevistando a Elizabeth Souto com ela mesma. Bem diferente, né, Wagner? É bem diferente. Bem diferente, porque essa estreia eu quis que fosse para contar para vocês o que está acontecendo com a Elizabeth Souto, o que aconteceu nesses últimos 3 anos. E hoje é uma data muito especial para mim e principalmente para a dupla Wagner Mello e Elizabeth Souto, que estamos com várias atividades, porque agora nós temos um estúdio próprio. Então, no decorrer desta entrevista, que eu vou falar algumas coisas do meu pessoal, algumas coisas do que está acontecendo, mas o intuito mesmo é apresentar para vocês o estúdio Essência na Veia, na administração aqui da Elizabeth Souto e do Wagner Mello, onde tudo acontece, tudo que envolve o nosso trabalho em várias dinâmicas. Aqui nós somos teleaulas, aqui nós somos e gravamos e-books, que logo vai estar aí à disposição para vocês. Onde nós gravamos entramos ao vivo, aliás, todas as quintas-feiras nas nossas lives no Instagram. E agora é setembro, exatamente, é setembro este dia que nós escolhemos para estar aí com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho mais da minha pessoa, por isso que eu quis eu mesma me entrevistar, porque assim, né, Wagner, as pessoas queriam saber de algumas coisas do meu pessoal lá no tempo da rádio, onde esta mulher que fala muito, esta mulher que traz muita emoção e que trouxe várias dinâmicas ali quando nós chegamos na rádio e que muitas coisas aconteceram, tudo porque foi a Covid que nos proporcionou essas mudanças, né? Uhum. E isso até pode ser tema em alguma outra entrevista, porque hoje eu estou e sou Elizabeth Souto, podcast Emoções, mas eu também hoje estou e sou uma pessoa comum como tantas outras, talvez com um pouquinho mais de coragem das mulheres da minha idade. Então agora vou voltar aqui para um pouco mais sério, naquele tom que eu e o Wagner já nos apresentamos faz tempo e que grande parte de vocês já nos conhece. Gratidão, Wagner Mello, por ter aceito mais esse desafio, porque eu vou inventando e vou colocando o povo aqui para me ajudar. E aqui eu não poderia estar sozinha. Eu nem sei mexer nessas parafernália aqui, que é fio, microfone. Eu não sei fazer nada disso. Eu sei conversar, eu sei estar com você aí do outro lado da telinha. É isso que eu sei fazer. Gratidão, Wagner Mello. Sou eu que agradeço, Elizabeth Souto. É uma honra. Nós estamos hoje estreando esse modelo podcast aqui no Espaço Essência, Elizabeth Souto Emoções. E como a gente fala na hipnose, a emoção é uma cola, né? Então, o que é a vida, o que é o mundo sem as emoções? Eu sou o psicólogo e hipnoterapeuta Wagner Mello e aqui estou dividindo essa mesa, esse bate-papo, porque a nossa intenção é descontração, é conversar com você, né? Então, é um princípio onde a gente vai falar, hoje você vai falar de você vai falar da sua vida. Ele pensa que ele vai escapar, ele não vai escapar não, qualquer hora eu vou entrevistar ele também. E é bom lembrar que hoje a nossa entrevistada, que é a Elizabeth Souto, que eu tenho muita honra, que é minha sócia. A Elizabeth Souto, ela é uma empresária importante aqui na cidade de São Caetano. Ela é terapeuta e ela é hipnoterapeuta. E nesse trajeto, nessa vida de empresária, quantas mudanças ela fez e que ela tem uma capacidade de conciliar a vida pessoal com a vida profissional. E não é à toa que hoje nós estamos comemorando mais uma fase, mais um empreendimento. Então, é um prazer poder participar
E vamos conversar um pouco. Vamos abrir esse espaço, Elizabeth, para que as pessoas conheçam você. Porque você tem uma história aqui na nossa cidade, você é uma empresária conhecida e que também, além de ter o seu comércio, também tem o seu comércio, também tem o seu trabalho, o seu amplo trabalho com as terapias e com a mídia. Você fala um pouco sobre você, como por onde você quiser. Aqui nós estamos num bate-papo. É isso aí. Então, quando eu quis fazer essa entrevista comigo mesma, foi para que hoje eu pudesse falar muito do meu pessoal, que eu sempre fui questionada nesses últimos 3 anos, quem eu era. Por que que eu hoje escolhi abrir aqui em setembro esse canal de podcast Elizabeth Souto Emoções? Porque em tantas entrevistas durante a pandemia, eu já fui lá em podcasts de queridíssimas pessoas que me convidaram, em lives no Instagram e principalmente mais de 700 programas que nós temos lá na grade da Rádio Deual, que todo o meu respeito e muita honra de ter passado pelos microfones lá com o Isidoro, que é um querido. Então, em uma dessas entrevistas, Wagner, uma pessoa disse assim para mim: Elizabeth Souto, você conhece a peça Trair e Coçar é Só Começar? Eu conheço. Sabe quantos anos essa peça ficou no ar, com o mesmo enredo, trocando de alguns personagens no meio do caminho, alguns artistas? Os personagens, a história era a mesma. Mais de 20 anos, né? Fiquei meio sem entender, né, Wagner? Assim, o que ele estava querendo dizer. E aí ele foi mais claro. Ele disse assim para mim, isso depois que aconteceu a gravação do podcast. Você é o próprio trair e coçar é só começar. Aí eu achei engraçado, né? Porque as pessoas gostam de me convidar para os cafés porque eles se divertem comigo, porque eu sou alegre, etc e tal. Aí essa pessoa que era a primeira vez que eu conhecia pessoalmente, aí ele disse para mim: "Você vai, não precisa preparar mais nada na sua carreira, no seu workshop, na live, no podcast, porque as pessoas querem escutar a sua história. Quem é esta mulher que anda com um sapato de cada cor, conta das suas emoções, chora no microfone, faz rir? Então, essa é a Elizabeth Souto. Então, quem me inspirou a estar aqui com essa jornada, fazer diferente? Eu acho chique ter um canal de podcast, eu nunca nem imaginei. E vou contar para vocês. Tem a parte dos fora, porque eu sou a rainha dos fora também. Teve um momento que eu nem sabia o que era podcast, gente. Quando o povo começou a me convidar, eu nem sabia direito o que era esse negócio aí, mas o povo me convidava e eu ia lá. Então, se eu devo algo que eu criei de estar aqui, foi por conta dessa comparação desse meu querido que me entrevistou, e em qualquer momento também vou trazê-lo aqui. Então, Wagner, eu vou começando dizendo que eu sou Elizabeth Souto. Eu sou porque eu estou aqui agora, né? Sim. Eu sou filha da dona Gina Souto e do seu José Souto. Tenho hoje, setembro, 66 anos, né? Acabei de completar no dia 22 de setembro 66 anos. Então, quando eu paro para pensar que já se passaram mais de meio século e mais uma década e meia e mais um pontinho, eu fico até com frio na barriga, porque essa frase é muito comum a gente assistir, escutar e ouvir. Eu tenho muito menos do que mais. Né? Então, quando eu cheguei na rádio há 3 anos atrás, eu criei uma expressão que, com mais de 60 anos, eu não tinha mais nem vergonha e nem pudor. E esse pudor aí me fizeram vários questionamentos por causa desse vocábulo. Sim. Então, hoje eu vou esclarecer aqui. Porque eu não tenho mais tempo para perder. Então, qualquer ideia que alguém concorde comigo, eu tenho aqui o Wagner, que a grande maioria concorda, eu topo. E foi o que eu fiz na Rádio Deual, enlutada que eu estava, de fechar meu espaço terapêutico. Fui dar uma entrevista para o jornalista Jairo Mascaro, que também é o culpado de eu estar aqui nos microfones. E daí começou a história de comunicação, de apresentadora, e eu fui me descobrindo. Porque o senhor Isidoro,
disse para mim que eu poderia fazer o que eu queria lá na rádio. E eu conto também essa história. Foi a primeira vez que a Elizabeth Souto, com mais de 60 anos, escutou alguém dizer que eu poderia fazer o que eu queria. E eu tomei isso como uma verdade, tomei isso como força, estou aqui. Setembro de 2023, que vai ficar registrado, porque nós somos youtubers agora, nós somos influenciadores, nós somos uma dupla de profissionais que amamos o que fazemos e tanta tecnologia nos proporciona hoje fazer muitas coisas. Nesse estúdio, que nós batizamos de Estúdio Essência na Veia, acontece o que gira no mundo inteiro. Num dia inteiro que eu e o Wagner passamos a trabalhar, aqui se cria, nós vamos para o ar ao vivo, nós estamos gravando aqui o podcast, nós gravamos aulas, nós entramos em workshops, montamos classe num dia de trabalho. Uhum. Se nós formos nos remetermos a... Não muito longe, né, Wagner? Não, 10 anos não. atrás, não era possível, porque tudo você tinha que se locomover, você tinha que ir e vir, você dependia de uma multidão. Sim. E hoje tudo, através de algumas luzes, câmeras, uma coisa que ficou compacta, né? Para dizer bem a verdade, eu poderia estar fazendo isso aqui em um celular que eu carrego comigo para cima e para baixo, que é um celular que eu uso para trabalhar, e eu poderia estar aqui promovendo com um único celular este podcast. Então, é assim que é a Elizabeth Souto, entrevistando ela mesma. Sou eu para fazer esse negócio aqui, né, Wagner? Sou eu mesmo. Então, vamos lá, para a ficha. Além de ser filha da dona Gina e do seu José, eu hoje também tenho estado civil divorciada, né? Então, passei 3 anos as pessoas me perguntando: Elizabeth Souto, você é solteira? Cadê o marido? Cadê os filhos, né? As pessoas têm curiosidade, porque nós mostramos uma coisa na tela, uma chiqueza, uma elegância, falamos de assuntos interessantes, porque somos profissionais, mas as pessoas gostavam de saber. Então, até há 6 meses atrás, eu era assim, casada, 42 anos de casamento, num casamento que já não se sustentava mais pelo amor, e sim pelo sistema familiar. Tenho muito respeito pelo pai das minhas filhas, mas nós já não vivíamos mais como casal já há algum tempo, mas vivíamos muito bem, obrigado, porque resolvemos manter o sistema familiar. E aí chega um momento que eu não tenho mais tempo para perder. Sem vergonha e sem pudor, eu resolvi, e nós resolvemos, que ali nós resolveríamos o nosso estado civil para mim seguir a minha vida e para ele seguir a vida dele, com muito respeito. Então, hoje eu sou divorciada, mãe da Marina, que é bacharel em Direito, mas atua na empresa da família, e mãe da Juliana, que é uma pedagoga que atua na área, mas também que faz parte da empresa da família. Quando o Wagner fala que eu sou uma empresária aqui em São Caetano, eu sou mesmo, porque eu me sinto vitoriosa. A minha família tem uma loja de material de construção, um pouco mais de 20 anos aqui na cidade, e nós passamos por todas as crises. E essa do Covid foi a pior, mas nós conseguimos permanecer de portas abertas, com um lema que eu gosto muito de dizer para vocês: eu sou a mulher que trabalha. Eu continuo levantando 5 horas da manhã para poder dar conta de tudo o que eu faço, mas eu faço com muito amor e hoje até me divirto no que eu faço. Né? Porque eu tô aqui me divertindo hoje, porque aqui já foi muita risada. Já fiz umas perguntas que não tem nada a ver. O que eu sei fazer é isso: gostar das pessoas, ficar atrás do microfone, gosto de dar aula, adoro dar aula, gosto de atender meus pacientes no consultório e eu sou muito privilegiada. Aqui, ó, até capa de revista eu fui já, ó. Em Wagner. Uhum. E linda. Olha lá, capa de revista também eu fui. O povo diz que tem que nascer, crescer, plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Sim. Tô fazendo todas essas coisas aí, gente. Já estou fazendo todas essas coisas, no decorrer eu vou contar para vocês do livro. O que eu quero contar para você, abre a sua mão. Você é destro? Só. Abre a sua mão direita aí. Vamos lá. Nós vamos fazer uma consagração aqui, ó. São moedas de chocolate com a cor de ouro que eu adoro. Quero contar para você, Wagner,
que Elizabeth Souto e Wagner Mello, nessa parceria que deu muito certo, nós somos uma dupla de hipnotizadores, uma dupla de apresentadores, que esta moeda represente todos os patacos que vai na sua vida, tá? Não fecha não, que eu tenho mais. Sucesso, Olha que beleza. prosperidade, tudo para nós dois e para todo mundo que está em torno, entendeu, Isso. gente? Saúde, porque na nossa Saúde. idade precisa saúde, né? Eu falo, nossa, porque eu tenho 10 anos mais que ele, mas para mim e para ele. Muito dinheiro Muito dinheiro, para olha que gastar com beleza. comida boa, Isso. para gastar com roupa boa, Olha só. para investir na nossa escola, Nossa escola. para dar presente bom para os nossos filhos. Aham. Isso aqui vai ferrar nós dois, mas nós vamos falar. Dar presente bom para os nossos Isso, filhos. eles merecem. Eles merecem. Para nós dois ganhar muito dinheiro. Sim. E fechar com chave de ouro para nós dois ganharmos muito dinheiro. Olha só, né? Olha, Consagrado, Wagner. consagrado, consagrado. Gostou da ideia? Adorei a ideia. Elizabeth, você teve uma... Conhecendo um pouco você, nota que você sempre foi uma pessoa muito dedicada, muito próxima, muito apegada à família. Como é que foi essa transição? Porque, queira ou não, você fica ocupando esse lugar de mãe, você acaba tendo que se envolver muito. Como que foi essa transição de, além da empresa, você ir para a comunicação? Como é que foi fácil para você essa mudança? Em algum momento você estava em setores mais isolados e com o tempo você foi para uma rádio. Ou seja, você ficou popular, as pessoas começaram a conhecer você, e depois que as pessoas começam a conhecer, não é mais a mesma coisa, né? Então fala um pouco sobre essa transição pessoal. No momento você está em casa, na sua empresa, e outro momento o seu rosto está na mídia. Então, vou falar para você e para vocês todos. Para mim é muito fácil. Uhum. O que é difícil para os que estão em torno. Para os que estão em torno, que é difícil. Porque para mim, eu tenho uma, não sei se é qualidade ou uma desqualidade, Wagner. Eu topo tudo. Uhum. O que quer dizer topa tudo? Eu não vejo maldade e eu não vejo dificuldade em nada que se apresenta na minha vida. Uhum. Né? Eu passei muitos anos da minha vida sendo obesa, né? Que o que me leva a ser me transformar numa terapeuta foi a minha obesidade. Então, faz 20 anos que eu sou bariátrica e com muito sucesso no processo de cura. Num determinado momento eu já estava curada e curada a gente está, aí você vai expandir mais. E aí o que fazer com tanto conhecimento que eu já tinha? Né? Então, e aí eu vou estudar e começo a fazer algumas formações, monto o meu espaço e aí o Wagner já começa a fazer parte da minha história. A gente precisa agradecer a nossa querida Tina Simão, que também vai estar aqui no meu podcast. A Tina Simão me apresenta o Wagner Mello. Sim. Né? Eu estava recém-inaugurada meu espaço físico, que é o Espaço Essência, e eu conheço o Wagner e ele vem já fazer uma parceria, workshops, dar aula, usar o espaço para atendimento, enfim. Eu conheço o Wagner Mello há mais ou menos um pouco mais de 4 anos, Sim. né? Um pouco mais de 4 anos. E aí nós vamos tendo essa conexão, e aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Uhum. E na pandemia eu tive que recolher o meu espaço, né? Recolhi o espaço, como tantos outros terapeutas, e estava meio inconformada com isso, porque afinal de contas, éramos em 11 terapeutas trabalhando com a saúde mental, em várias áreas, e o Wagner era um deles. E aí eu conheci o jornalista Jairo Mascaro, que me levou para dar uma entrevista na Rádio The Wall para me falar de saúde mental. E aí, desta entrevista, fui convidada pelo Isidoro para fazer um programa. E aí, o que aconteceu, que eu aceitei, e aí você também veio logo comigo, né? E aí foi tendo ideias, nós fomos trabalhando tudo isso. Eu pude exercer a minha criatividade com muita liberdade e deu no que deu, né? Então, hoje eu não sou anônima aqui na nossa cidade, nem o Wagner, a gente anda aqui na nossa cidade e as pessoas nos conhecem. Eu também fiz uma viagem para uma cidade interior e também 2 pessoas ali vieram tirar foto comigo, porque também me conheceram do canal do YouTube, dos programas.
Então, esta Elizabeth, que não acha dificuldade em nada. Sim. Porque, assim, quando eu falo que eu sou doida, mas eu sou uma doida com juízo, entendeu? Porque eu levanto, eu trabalho, eu tenho meus compromissos. Ninguém fica com uma empresa há mais de 20 anos se ela não tem uma responsabilidade, se ela não tem alguém ali na frente. E eu sou muito orgulhosa do que eu faço, né? Então, Wagner, quando eu digo que o problema e as dificuldades é porque estão em torno, porque quem tem mãe, quem tem esposa, quem é filha, todo esse sistema ele tem que dar um giro de 180 graus para que este elemento vá fazer o que ela quer. E aí vem a pergunta que eu escutei desde pequena, quando eu queria as coisas, quando eu queria modificar, quando não era possível porque eu estava dentro de um sistema. Você tem certeza? Então, ou você vai se arrepender. Né? Eram as perguntas que me faziam dentro do sistema familiar. Então, chegou um momento que eu tinha as duas filhas criadas, casadas, independentes. Então, agora eu quis resolver a minha vida para ficar mais livre, para poder trabalhar mais. Porque é o que eu tenho feito. Né? Então, no período da manhã, eu trabalho na loja. Hoje a loja é administrada pelas minhas filhas diretamente, mas eu continuo fazendo tudo o que eu fazia antes. Então, até às 13 horas, quem quiser conversar comigo, pode passar lá na loja, que fica na rua Casimiro de Abreu, 378, que é a Bela Casa. Estamos lá há mais de 20 anos. E das 13 horas em diante, eu venho aqui para o Espaço Essência e aí a gente dá continuidade ao nosso Sim. trabalho. Então, aqui é um cowork, nos moldes de um cowork, eu alugo as salas de atendimento, os espaços, mas a grande parte, eu e você trabalhamos aqui, né? Onde acontece todos os nossos projetos. Então, aqui tem espaço onde a gente grava. Então, nesses últimos 4 meses, é o que está acontecendo tudo aqui. Sim. E aí, né, esse espaço é muito lindo. Aqui, na verdade, é a casa da minha mãe, né? Era a casa onde era da minha família, onde eu vim para essa casa quando eu tinha 9 meses, né? Então, até casar, passei a minha infância, juventude, adulta aqui. Então, tenho muito carinho. E se tiver escrito, esta casa vai ficar como espaço mesmo, mas isso eu também ainda não sei. Mas cheguei à conclusão, né, Wagner, outro Sim. dia, que hoje, para a gente estar no mundo, eu não preciso mais de 2 metros quadrados. Não Que falei isso ótimo. para você outro dia, Wagner? Falou. Então, essa é a Elizabeth Souto, que não. Eu sou igual, né? Eu sou igual. Se você conversar comigo fora aqui, lá na minha loja, na rua, eu sou essa pessoa alegre. Sim. Sou uma pessoa criativa e sou uma pessoa que acredito nas pessoas. Sim. Então, eu acho que isso que me faz grande. Então, se eu me relacionar, de fazer amizade com alguém, que ela não se apresenta inteira, íntegra, sincera comigo, ela só vai passar pela minha vida num curto espaço de tempo e eu vou agradecer pelo que eu aprendi, mas ela não fica no meu meio. Porque eu gosto muito de ter pessoas que fazem parceria e que a gente possa crescer junto. Essa é a minha exigência de viver bem. Esse momento é o momento da pergunta que está esperando. É mesmo? E agora tô olha, lascada, amada. Agora vamos lá. Quem vê a Elizabeth brincando não acredita o quanto a Elizabeth é séria. Tem uma palavra que nós conversamos e que é um lema no trabalho dela, que é seriedade e disciplina. Desde que nós começamos os nossos trabalhos, nós temos esses pilares, seriedade e disciplina. E eu vou emendar essa fala, porque muita gente diz assim, ele quando assiste seus programas ou quando acompanhava a gente na rádio, ele perguntava, eu queria ser Elizabeth. Então, eu imagino que muita gente gostaria de fazer essa pergunta, que é uma pergunta que pessoas que estão começando, que também querem ser empreendedores, porque a Elizabeth já passou pela televisão, a Elizabeth tem uma empresa de 20 anos, ela já passou pelo rádio, ela já dirigiu. Então, experiência profissional ela tem de sobra e sempre na linha de frente, somado com
essa responsabilidade familiar com a criação dos filhos, que é o lugar que muitas mulheres estão hoje. O que você diria sobre isso, Elizabeth? Você que sempre lembrou para nós seriedade e disciplina. Sim, eu gosto muito da disciplina, porque eu fui aprender a disciplina, Wagner, quando eu comecei no meu processo de emagrecimento Uhum. e fui fazer a bariátrica, e lá o médico me informou que se eu não fosse disciplinada, eu voltaria a engordar como tantas outras pessoas não conseguiram permanecer nem saudáveis e nem magras. Então, naquele momento, eu me muni de uma equipe multidisciplinar. Né? Então, tem uma coisa que eu gosto muito, que é de aprender. Né? Então, eu acho que isso facilita muito, porque a partir do momento que eu aprendo algo, eu consigo me melhorar. Então, foi nesse momento que eu aprendi a usar a disciplina a meu favor. Perfeito. Então, tudo que me é ensinado, me é orientado, eu nunca vou lá procurar algo para dizer, mas agora eu vou ficar sem comer o chocolate que eu gosto tanto? Não. Eu sempre olhei para as dificuldades com uma possibilidade de melhorar ou fazer algo diferente. Uhum. Né? Então, é por isso que as pessoas falam, mas o que você faz para ficar assim? Você dá risada o tempo inteiro, você está alegre. Porque eu tenho dificuldades? Claro que eu tenho. Uhum. Principalmente nesse ano e meio atrás, quando acontecia o processo do divórcio, que foi amigável, não teve litígio, não teve nada, mas é um momento muito tenso. Eu não estava só casada há 42 anos com esse homem. Eu comecei a namorar com esse homem aos 15 anos. E hoje, se eu tenho 66, eu passei um século e um ano dividindo a mesma casa, crescimento, tudo que aconteceu. E neste casamento não tem nada que aconteceu, como em alguns casos as mulheres ficam porque elas são ameaçadas ou porque elas não têm como se sustentar. Não foi o meu caso. O meu caso foi que foi se fechando o ciclo, as coisas foram acontecendo, teve alguns aborrecimentos no meio do caminho, algumas coisas que eu teria que perdoar mais do fundo do meu coração, que eu não consegui perdoar. E então o desgaste do casamento foi acontecendo e eu já sabia que eu iria me divorciar há mais de 15 anos, que eu sei que eu ia me divorciar. Mas outras coisas, Wagner, fazia dessa Elizabeth mãe, Sim. dessa Elizabeth filha, uma mulher que não tomava atitude, né? Eu vou até plagiar a Beth Zafira, minha xará, que perguntaram para ela num podcast recente que ela tinha um casamento que eles não eram um casal, que é o meu caso. Nós tínhamos um casamento, mas nós não éramos um casal. E a Beth Zafir respondeu com toda elegância, né? Eu escolhi ficar. Uhum. Então, este é o meu caso. Eu escolhi ficar. Então, a minha mãe hoje também é falecida. A minha mãe era uma mulher muito forte, uma matriarca daquelas italianas. Não posso falar, né? Porque eu também não sei se a gente vai ser, né? Quando eu estiver conversando com você, eu falo Tem que palavrão. tomar Aqui não cuidado. pode. Então, a minha mãe, eu não posso negar que grande parte das minhas não decisões no meu pessoal, a minha mãe teve muita influência. Uhum. Em algum momento, quando eu conheço a constelação familiar, eu sei que erradamente eu estava casada a 3, né? Então era eu, a minha mãe e o meu esposo, Uhum. né? Mas eu não tinha esse conhecimento. Então, sem esse conhecimento e com a falta de uma generosidade ou de um aprendizado que eu não consegui superar algo que aconteceu dentro do casamento, o casamento vai para o descasamento. Uhum. Mas o papel de mãe me segurava muito, Sim. né? Então eu tinha para mim que enquanto não casasse a última filha, eu permaneceria no casamento. E foi o que aconteceu. Então veio junto a quase um ano e 8 meses, né? Porque agora a gente está em setembro, mais ou menos 1 ano e 8 meses. Veio o diagnóstico de metástase da mamãe, que agora não tinha mais jeito, era um dia pelo outro, porque foi muito grave, pulmão e nos linfos. Não tinha esperança nenhuma, mas assim mesmo ela lutou e durou quase um ano. Veio o processo na decisão
que agora eu queria resolver o divórcio, e veio o casamento da última filha, que resolveu morar junto, do formato moderno que é hoje. E tudo isso junto, a meio de estar na rádio com 5 entrevistas, etc. e tal. Então, esta mulher que já tinha decidido várias coisas para o meu pessoal, mantinha a rotina daquilo que era o sistema familiar. Sim. Só que agora, para mim, fica muito mais suave, porque agora eu tenho conhecimento e eu vou organizando o meu sistema, colocando e permitindo que cada um ficasse nos seus papéis. Então, com bastante correria, eu emagreci acho que uns 7, 8 quilos nesse período, por conta de cuidar da mamãe, mesmo que eu tinha todo um amparato, ainda assim foi muito trabalhoso, o processo do divórcio, o casamento da filha, e aí eu tinha rádio. E foi nesse momento que eu resolvi fechar o ciclo do espaço Essência Virtual. Né? Com muita dor no coração, resolvo que vou continuar só com o Wagner. Uhum. Né? A gente continua com a escola, porque a escola é uma empresa, é aí que gera lucro, é aí que gera dinheiro. Eu também gosto de falar isso. É bom, né? Eu gosto de dinheiro, tá, gente? Que é uma das coisas aí que no decorrer dos podcasts, eu vou trazer pessoas aí que também gostam de dinheiro para ensinar vocês a ganhar dinheiro, fazer dinheiro. A gente não ganha, a gente faz dinheiro. Então, todo este processo me fez fechar esse ciclo da rádio. Ficamos ainda alguns meses com hipnose na veia. Sim. E aí veio essas ideias por conta do espaço Essência presencial. Muda um pouco o rumo daquilo que já andava, né, Wagner? Tudo que a gente fazia nesses últimos anos, a gente alugava os espaços, era bastante dificultoso, porque você tem que se encaixar naquilo que a dona do espaço quer, naquilo que o dono do espaço administra, e hoje aqui não. Aqui a gente faz do nosso jeito, faz daquele jeito que a gente acredita. Se tiver que errar, a gente vai lá, corrige. Se a gente acerta de primeira, ótimo. Mas eu e o Wagner tivemos um entrosamento nestas empresas muito interessante. Eu acho que porque eu admiro o Wagner desde o primeiro dia que eu me fui apresentada para ele, porque quando ele me falava da hipnose e eu não tinha conhecimento nenhum, eu ficava muito encantada com essa possibilidade. Então, mas decorreu um tempo até eu ser aluna, até eu me formar com o Wagner, até hoje a gente chegar, né, com muita honra, mas é professor falando com professor, que eu respeito muito todos os 20 anos que ele tem na minha frente, mas hoje não tem como não assumir que, né, o professor sempre mesmo me fala, não, hoje você é uma professora como eu, e é muita honra para mim. Então, essa é a Elizabeth dinâmica, mas eu vou contar para vocês. Neste processo de ser mãe, eu ainda tenho que me organizar mais. Porque tenho filhas de 40 anos, mas ainda de vez em quando fico com aquele negócio de manhã de 20, que eu tenho as crianças, né? Mas eu tenho conhecimento hoje e procuro não atrapalhar a vida das minhas filhas, né? Então, o que mais hoje me pega é este papel de mãe que está dentro de mim, que eu preciso melhorar para melhorar a minha própria vida e a vida dos filhos, para não aborrecer. Eu acho que tem muitas perspectivas, Elizabeth, que as pessoas querem conhecer você. Olha só, uma mulher que trabalha 25 horas por dia... É isso aí, eu reclamo com ele. Ô, São Pedro, quero 25 horas. Trabalha 25 horas por dia e sempre, eu imagino que algumas pessoas têm essa curiosidade. Você sempre tem uma valorização do feminino, você respeita, você tem essa vaidade, você está sempre bem, não é à toa, né? Que saiu na revista. Então, como que você vê, para passar isso para esse público que está assistindo a gente, como funciona para você essa pérola que você cultiva, que é o seu feminino, a sua aparência? Você gosta desse lado? Como você mesmo falou, você passou por várias fases, né, que são naturais na vida, mas a aparência, a valorização do feminino, do seu lado mulher,
sempre teve um lugar especial. É isso mesmo, Na Elizabeth? verdade, eu sou uma pessoa vaidosa pela minha própria natureza, né? Sim. Sempre fui vaidosa. Quando eu vou para 130 quilos, é num processo de, de depressão, que tudo começa no pós-parto da Uhum. segunda filha, né? Uhum. Que na própria gravidez eu fui para 90 quilos, né? Uma gravidez que não foi programada e que me pegou de surpresa para mim e para a família, né? Que nós não estávamos preparados para essa gravidez, mas que eu tive que enfrentar. E a partir desta gravidez eu não consigo voltar no peso. E aí, neste processo de depressão, síndrome do pós-parto, né? Que se a gente falar de 40 anos atrás, Wagner, era assim, ó, a gente ia só para psiquiatria. Ninguém ia te falar com detalhes, né? Não, Assim, não. era assim, tantas coisas que hoje a gente tem conhecimento, graças aqui o mundo internetico que chega com informações e a gente vai se identificar, que na verdade as nossas lives de quinta-feira é justamente para isso. Sim. Nós levamos temas para as pessoas se identificarem mesmo. Então, neste processo todo, Wagner, eu nunca deixei de ser vaidosa, né? Sim. Eu sempre fui vaidosa. O meu feminino sempre ele se ressaltava. Em alguns momentos, mesmo obesa, eu procurava me vestir sempre combinando, o cabelo sempre arrumadinho. Enfim, eu sempre quis estar bem comigo mesma. Mas em algum momento eu entrei num processo de baixa estima. Uhum. Qual foi o caminho? Foi o autoconhecimento. Então, a partir do processo da bariátrica, Uhum. se eu tinha lá uma vaidade e passei anos sendo obesa, lutando com preconceitos, e dentro de casa, fora de casa, que todo mundo sabe como que funciona quem é obeso. Quando eu comecei a emagrecer e começou a dar tudo certo, a minha vaidade ficou mais aparente, Uhum. né? Então, aí eu comecei a conhecer as terapias quânticas, que eu já, naquele momento, eu também já cuidava da minha parte espiritual, né? Eu não escondo de ninguém que eu sou um bandista e que vim de um berço católico, mas que tenho toda uma formação dentro do mundo da Umbanda. Gosto muito, né? Hoje estou um pouco afastada, mas tive uma escola assim maravilhosa e de conhecimento, e o conhecimento do mundo espiritual, Wagner, ele é como o conhecimento do nosso mundo profissional, ele não Sim. acaba nunca. Todos os dias você tem que alimentar o seu lado espiritual. Então, nesse meu processo de emagrecimento, trazia uma Elizabeth mais vaidosa ainda. Uhum. E eu tive que me calçar com um suporte para mim mesma lidar com isso. Porque eu estava saindo fora do contexto, né? Uhum. Então a família teve que lidar com esta mulher também. Por que eu falo a família tem que lidar? Porque uma pessoa que começa a querer ser quem ela quer ser, ela dá muito trabalho para os que escolheram ficar calminho, Uhum. né? Aqui todo mundo trabalha, todo mundo tem seu carro, tem picanha no fim de semana, tem a Uhum. casa cheia de netos. O que mais você precisa? Uhum. Mas eu tinha algo que eu precisava. Eu tinha algo que estava lá dentro, era um vulcão mesmo e eu não sabia o que era. Eu pude resolver de um dia para o outro? Não. Sim. Foram mais de 20 anos nesta busca de onde eu poderia ser quem eu queria ser e ainda continuar sendo mãe, filha, esposa. Sinto muito dizer. Hum. Para você ser quem você quer ser, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Se as pessoas que estão em torno de você não vier junto na sua pisada. Sim. E aí é que está o segredo das pessoas que querem ser o que eu sou, mas estão dispostas a pagar o preço que eu paguei. Você, você é um exemplo que às vezes muitas pessoas questionam, pô, mas a pessoa é empresária, a pessoa é materialista, a pessoa só pensa em dinheiro, Gosto. a pessoa só pensa em matéria. Mas quando você conta a sua história, você fala de uma alma muito espiritual. Para você, essa conciliação do material, do concreto, de realmente admitir, você fala, a gente aprende muito com você,
é necessário, eu gosto de dinheiro, eu tenho que ter as coisas, mas ao mesmo tempo você tem esse espiritual bem desenvolvido. Para quem está nos ouvindo, essa conciliação é importante para o sucesso, Elizabeth? Muito, muito. Wagner, você vai lá no psicólogo, vai no hipnólogo, na psiquiatria e vai cuidar da mente. Sim. Vai no endócrino, na nutricionista e vai cuidar do corpo. Ficava um buraco aí. Sim. O espiritual, ele dá suporte para a mente e para o corpo. Sim. E muitas vezes o espiritual, ele vai ser um passo mais importante de tudo isso. Sim. Eu posso até, e não sou contra, não estou dizendo que sou contra, ter que num determinado momento fazer uso de algo, de um medicamento para que eu possa sair de uma depressão, sair daquela ansiedade. Eu acho que é muito válido. Mas durante esse tratamento, se esta pessoa escolher se olhar espiritualmente, ela vai ter um ganho muito maior. Hoje, nós temos médicos, aí cheio aí de médicos no canal do YouTube, nos TikTok da vida, médicos, orientadores, que colocam a espiritualidade como chave da sua cura. Olha. Né? E o que nós temos desenvolvidos aí nesses últimos tempos? A hipnose, os nossos atendimentos, Sim. junto com uma orientação espiritual, depende do que qual é a religiosidade da pessoa, que abertura ela nos dá, como que a gente pode encaminhar. Muitas vezes a gente percebe que alguma agitação dessa pessoa, ela precisaria de uma oração. Sim. Uma oração, a sua conexão com você e algo que você crê que seja superior a você, não importa o nome que você dá, né? Sim. Mesmo eu declarando aqui que se você me der uma ficha e você me perguntar a sua religião, eu vou escrever lá umbandista, porque eu tenho que escrever o nome. Mas eu diria que talvez eu seja universalista, porque eu já passei por tantos lugares. Eu conto para você que eu fiquei quase 3 anos numa igreja evangélica pentecostal. Sim. Você imagina uma macumbeira que vai lá parar numa igreja evangélica? Sim. Pentecostal. Lá tinha coisas que eu gostava, mas lá não me respondia o que eu queria, né? Então, uma outra coisa que é uma qualidade minha, que eu desenvolvi, que eu continuo fazendo, e que se você me perguntar o que eu faço para melhorar, eu diria, vai cuidar da autoestima, do mental, do físico e do espiritual. Também vou contar para você que isso dá trabalho. Sim. Eu acho legal, Elizabeth, porque aqui, apesar de nós trabalharmos com estudo, pesquisar, mas aqui nós estamos falando do nosso dia a dia, né? Isso, do cotidiano, da pessoa comum. Porque você está lá, você mesmo brinca, né? Eu estou vendendo cimento. Eu estou me preparando que daqui a pouco vou fazer uma entrevista, ou vou dar a entrevista, ou vou entrevistar, e ao mesmo tempo vivendo a espiritualidade em tudo que você faz. Eu acho que eu exerço, né? Acho não, eu tenho certeza. Eu acho que a minha parte espiritual hoje, ela se sobressai de todas as outras técnicas e qualidades e diplomas que eu tenho hoje. Porque eu não consigo, hoje, não agradecer a cada momento pelo ar que eu respiro, pelas coisas erradas que não foi do jeito que eu quis. Eu agradeço isso todos os dias. Se as coisas dão errado, eu vou tirar lá um proveito de alguma forma. Então, na grande oportunidade que eu tenho lá do meu trabalho de vender cimento, eu posso exercer o dom da oratória de uma forma indireta, conversando com as pessoas, para mostrar o quanto elas podem cuidar da vida delas, expandir consciência. Eu vou contar até um particularzinho assim, que eu não vou contar nome que a pessoa não vai nem identificar que é. Um prestador de serviço que veio aqui em casa e ele viu aqui os banners, ele teve que entrar para instalar o que eu precisava. Uma pessoa que se identificou assim comigo, ele disse assim para mim, mas o que a senhora faz no seu trabalho? Eu falei, eu sou terapeuta, eu cuido da saúde mental. E ele, muito simplório, disse assim para mim, nossa, a senhora precisa me curar. E eu disse para ele, venha, marque uma consulta que quem vai se curar vai ser o senhor mesmo. Aí ele me ligou, me passou uma mensagem, ele falou, olha, eu gostei da senhora falar que eu vou me curar. Wagner, o que eu instalei nesse homem? O
que ele pode até vir, ele precisa realmente de uma terapeuta para organizar a vida dele, mas Sim. ele já sabe que é ele mesmo que vai se curar, que foi o que aconteceu comigo. Uhum. Então, a minha mãe, uma linda, maravilhosa, se eu tenho alguma beleza, eu puxei tudo para ela, que as pessoas falam, nossa, como você está parecida com a sua mãe, né? Então, se eu tenho alguma beleza, alguma coisa, eu sou a dona Gina. Eu escutei Wagner assim, desde quando eu comecei a ficar obesa, no papel de mãe acolhedora e na poucas letras e pouco vocabulário que ela tinha, ela dizia assim, você tem umas roupas chiques, compra umas roupas de marca, você tem um rosto tão bonito, não importa que você é gorda, você é bonita do mesmo jeito, a mãe te ama do mesmo jeito. Eu passei anos escutando isso, que eu tinha um rosto muito bonito e que o que compunha o resto não importava, né? Então, se eu tivesse ficado nesse carinho desta mãe, Sim. que era um carinho, era mesmo, hoje eu sei que ela me acolhia da forma que ela sabia. Eu estaria, nem sei se eu estaria viva, né? Porque uma pessoa com Sim. 130 quilos, hoje, nos dias de hoje, eu penso que com a Covid que passou aí e tantas outras coisas, talvez eu nem estivesse mais viva. Mas eu escolhi fazer o que a minha alma queria e fui para o autoconhecimento. Aí tem psiquiatria, tem psicólogo. Sou grata a muitos psicólogos e psicólogas que passaram. Muitos, gente. Estou falando de muitos, porque essa minha história de autoconhecimento, de expandir consciência, está lá atrás. A minha filha caçula tem 39 anos. Então, a minha luta que eu estou contando aqui da minha obesidade foi depois do parto. Sim. Então, faz 20 anos que eu estou me consertando. Mas foi 38 anos que tem toda essa história da Elizabeth Souto. Que ótimo, né, Elizabeth? Então, assim, teria que fazer uns 20, 30 programas para você conseguir contar toda a história, né? Porque a Elizabeth tem muita experiência, a Elizabeth tem uma vida profissional muito intensa e também, em algum momento, nós vamos voltar para falar dessa espiritualidade que por onde você passa, você ensina. Então, para mim, que estou convivendo nesse trabalho com a Elizabeth, então é uma constante fonte de conhecimento, sempre carregado com intuições para trabalho, para amizades, para projetos. Nós estamos quase chegando ao fim do horário desse podcast. E eu gostaria que você falasse agora desse podcast, dessa estreia, né? Porque nós estamos estreando hoje. Eu nunca vi um podcast que a dona do podcast entrevista ela mesma. Eu nunca vi É novo, isso. né? Mas então, isso é Elizabeth Souto. Então, nessa sua sugestão, que teríamos que fazer muitos programas para você saber mais da Elizabeth Souto. E eu vou contar para vocês que talvez, como eu mesma me entrevistando, talvez vai estar muito longe eu voltar aqui para o meu próprio canal, porque a partir do próximo podcast eu vou voltar a fazer as entrevistas Que e será na próxima semana. na próxima semana. Então, nós estaremos todas as terças-feiras, Isso, às 20 horas, isso, no YouTube Hipnose na Veia. isso. E neste canal, ele vai ser diferente de todos os outros podcasts também. Além de estar contido o podcast que vai entrar no ar uma vez por semana, com entrevistas assim do povo ao presidente da República. Então, Sim. eu quero entrevistar pessoas que queiram contar as suas histórias e trazer emoções e resultados de coisas que deram certo ou que não deram certo. Pessoas que querem contar a sua história. É esse o tom do podcast Elizabeth Souto Emoções. Porém, Wagner, para você que vai saber um pouco mais da minha vida, com mais detalhes, mais o professor Wagner Ortiz, que é um querido, que hoje faz parte aqui do nosso grupo de trabalho, que já foi entrevistado várias vezes lá por mim, através da Rádio Deual. O professor me fez uma proposta, ele tem uma editora e ele tem um público muito erudito como clientes dele, na carteira de cliente dele. E ele me fez uma proposta para que a gente fizesse alguns livros de 50, 60 páginas de autoconhecimento, Sim. que é hoje
o ranking de livros vendidos aqui no nosso país, o primeiro continua sendo a Bíblia. Sim. E o segundo no ranking são os de autoajuda, né? Então, o Wagner Ortiz me presenteou com este convite de nós fazermos uma série de livros de 50 a 60 páginas, talvez 5, talvez, né? Aqui é um projeto, para contar desde o começo, ou no meio. Eu fiz esta proposta para o Ortiz. Eu não queria que a gente fizesse uma coisa muito que todo mundo tem. Eu gostaria, por exemplo, de escrever um livro já contando desse momento. Lá o segundo, que fosse contando há 20 anos. No terceiro, que cantasse Sim. o que foi de 3 anos. Eu gostaria de mesclar isso e ele concordou. Então, em breve, nós vamos ter aí os livros no papel, que eu gosto muito, né? E depois talvez em PDF, aí depois a tecnologia vai dizer como é que vai ser esta forma. Mas a princípio são livros de autoconhecimento, autoajuda, fazendo isso que eu estou fazendo aqui hoje, contando das minhas experiências. Nome e sobrenome só vai ter o meu, que você vai saber identificar quem é. Todos os outros personagens verídicos que vai acontecer, eles são pessoas que estiveram na minha vida e que eu construí a minha história nas minhas dores com essas pessoas. Elas não vão ser, de forma alguma, entrar dentro eu não, de forma alguma eu vou entrar na privacidade dando nome e sobrenome das Sim. pessoas. Então vai ser um livro bastante diferente. O que você vai saber mesmo nas minúcias vai ser da vida da Elizabeth Souto, no aqui e agora, com tudo que me aconteceu durante esses últimos 3 anos da pandemia, que eu acho que eu valorizo muito o que veio antes, mas neste momento que eu estou saindo deste caminho, desta dimensão, por conta que eu tenho 66 anos, oxalá que eu viva mais 30, com a saúde mental que eu tenho hoje, eu vou querer, né? A gente não sabe. Sim. Mas, como eu disse, eu estou num caminho de volta. Agora não tem mais jeito. Então, vocês aguardem que, de alguma forma, vocês vão ter aí livros bastante interessantes, onde eu vou poder contar da minha vida, mas o que eu quero mesmo, Wagner, é isso que você falou. Poder passar um conhecimento através da minha experiência. Perfeito. Espiritual, mental e físico. Então, eu vou juntar toda a minha vivência de 66 anos. Inclusive, eu vou dar aqui um spoiler, dizendo que eu propus para o Wagner que a primeira capa do livro, eu quero a fotografia de noiva da minha mãe e os meus pés com o sapato trocado, e depois vocês vão saber por que lá no livro, tá bom? Fica a expectativa aí. Isso. Então, eu quero, Wagner, agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Porque você é um parceiro de trabalho que de alguma forma se identificou em mim, desde a partir do momento que a nossa querida Tina Simão nos apresentou como profissional. Eu via em você um potencial de tudo aquilo que eu não tinha como diploma, como estudo, das oportunidades que eu não tive e que estava num caminho do complementar, que me fazia uma terapeuta dentro da minha área. E depois você me apresentou a hipnose e eu pude agregar mais esta possibilidade. E depois, no segundo momento, quando você me propôs o seu sonho, eu fazer parte, que era da escola, né? Porque eu, como terapeuta, eu posso até ter uma escola, com toda certeza. Mas o Wagner é diferente, ele é pedagogo, ele assina, ele é o psicólogo, ele é o da PUC, ele tem todas essas coisas aí que os professores precisam para ter uma escola. E aí juntou o quê? Uma sociedade onde eu faço bem a minha parte, ele faz bem a parte dele, e nas minhas formações com o Wagner, hoje, eu sou uma professora de hipnose e nós tocamos essa escola com muito amor. Como escola, aqui no presencial, nós estamos disponíveis no horário de escola todos os dias, dentro dos meses, parando só nas férias de julho e parando só um pouquinho nas férias de dezembro. Mas vocês precisando de escola de hipnose,
é só nos ligar e nos contatar que nós estamos presenciais ou online. Wagner, gratidão. Ó, esquecemos de mostrar, né, o que vai ter aqui, ó. Nós vamos abrir ao vivo? Vamos abrir. Vamos Eu ver acho que dá. Só não pode quebrar o lustre. Eu quero aproveitar enquanto eu estou abrindo a champanhe, que aqui nós brincamos, mas não estamos de brincadeira. Desde que nós começamos a trabalhar, nós temos projetos muito bonitos. Nós temos cursos, nós temos muitas coisas que nós estamos trabalhando, empreendendo. Então, lembrando as palavras da Elizabeth, disciplina, seriedade, trabalho bem feito, né, Elizabeth? Dedicação. E é por isso que nós estamos trabalhando juntos, porque nós temos esse desejo, que é um desejo que ela tem, que eu tenho, de levar esse trabalho sério para frente. Quero agradecer. Não esquece, na próxima semana tem entrevista, tá? E vai ser com o professor Wagner Ortiz. Às 20 horas, né, Às 20 horas. E não deixe de participar. Isso mesmo. Wagner, quero aqui mostrar para os nossos ouvintes e seguidores que esta taça com chocolates, aqui os entrevistados vão poder degustar aqui conosco. Não dá para ver, mas é as 4 frases que eu gosto muito, que é eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, que é o Ho'oponopono, né? Então aqui, Wagner, para você, que vale ouro na minha vida. Obrigado. Tá bom? Vale Nós vamos ouro. Comer chocolate e tomar champanhe. Vamos abrir? Será que vamos vai dar para estourar? Isso, nós vamos aqui abrir a champanhe e depois a gente divide com os nossos colaboradores. Por enquanto é só eu. Só aqui, Opa! Só de encostar. Só de encostar, vamos Opa! lá. Vamos lá. Vamos por aqui. Posso afastar um pouquinho só o microfone? Sim. Para as pessoas verem aqui que é de verdade. Isso aqui não é cenográfico, isso aqui é de verdade. Então, Wagner, vamos dar um tintim, colocando aqui todos os nossos ouvintes para esse tintim. Isso. Que este seja o primeiro de muitos e muitos e muitos, porque as minhas emoções são as suas emoções. Brindando o começo de um trabalho lindo. Vamos lá. Vamos lá. Gratidão do mais profundo do meu coração. Gratidão. Que delícia. Uma pena que vocês não vão poder provar essa. Mas aqui a gente pode depois fazer um programa com muitas pessoas convidadas numa grande festa. Aqui no espaço Essência Presencial dá para fazer muita coisa. Quem sabe? Tem muitas ideias. E se você tem ideia, sugestão, escreve aí para nós no canal do YouTube ou no telefone que o Wagner vai dar agora, que é da escola, que é o central do Espaço Essência. Isso. Eu costumo sempre deixar aqui, ó. 011 97215 0601.